que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Tu trocou no Facebook? Tu fez o teu? Bom dia, a paz seja convosco, glórias a Deus, mais uma madrugada na presença do nosso Rei. Estamos aqui para contemplar o nome do Senhor junto com vocês e meditar uma palavra poderosa onde Deus quer realmente se manifestar no nosso meio. E hoje eu convido você a pegar a sua palavra junto comigo, no livro de Salmo de número 109. Aleluia. Salmo 109 hoje, aleluia, é onde nós vamos juntos desfrutar desta maravilhosa grandeza de Deus e aprendendo um pouquinho, conhecendo mais um pouquinho junto com a gente desta palavra poderosa em nome de Jesus, amém? Quero convidar você já a nós fazermos uma oração e logo já estarmos dando início a esta leitura e juntos vamos buscar algumas partes que a gente assim colocou como boas e importante de nós estarmos louvando a Deus junto com você. Amém. Bom dia, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor. Queremos, ao som deste louvor, queremos compartilhar com vocês esta mensagem de hoje e orar a Deus. Vamos junto, em nome do Senhor Jesus. Você que está aí nos acompanhando já pode deixar o teu pedido de oração desta madrugada. Aleluia, Queremos tomar nota aqui no caderno de oração e estar colocando diante do Senhor, amém? Teus pedidos, deixar escrito no livro da vida, amém, queridos? E tendo a certeza que o Senhor nos responderá, aleluia, amém? Jesus, graças Responderá a a Deus. você e responderá a nós também, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Oramos nesse momento, então, colocando diante da presença do nosso Rei. Glórias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta madrugada, a qual o Senhor nos desperta do nosso sono, Sim, qual o Senhor coloca nós nesse momento diante da Tua Palavra, para aqui desfrutarmos, para aqui conhecermos mais da Tua grandeza, do Teu poder e da Tua autoridade. Que hoje nós possamos conhecer o caráter de Cristo cada vez mais em nossas vidas, cada vez mais em nossa caminhada aqui nesta terra. Queremos te louvar, Senhor Jesus, e te agradecer, meu Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer através das nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nos colocar diante da Tua presença nesta madrugada. Sim, papai. E que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, Aleluia. pois muitas Toca, coisas Deus. não sabemos fazer, muitas coisas não Toca, sabemos papai, como Senhor realizar, Jesus, em cada mas nós lar, pedimos Senhor Jesus, em que o cada Senhor venha casa, nos Senhor instruir Jesus, e nos em ensinar cada família, através da Senhor. Sua palavra, Pai. No Fala nome de conosco Jesus. como administrar dentro do nosso lar, Sim, Senhor. junto da nossa Ministra, família, Pai. e juntos Ministra, também, da Senhor, tua aonde vontade, nós, Senhor. assim, Senhor Jesus, queremos Aleluia. que o Teu nome seja propagado como um grande nome, Sim, aleluia, papai. que estabelece o Teu decreto Oh, em vários Senhor, e aleluia. todos os lugares, Senhor. Assim nós oramos Sim, e Deus. assim nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus.
Então a pastora vai estar lendo, né, alguns versículos para conosco. Em nome de Jesus. Quero compartilhar então com vocês este salmo que é poderoso. Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Aleluia, Jesus. Você crê nisso? Compartilha isso aí, dá a tua curtida aí, né? Compartilha para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Paz seja convosco, irmãos. Irmã Antônia Ferreira está conosco hoje, o irmão Vladimir, o Toniel França, Maristela, muitos aí, olha aí, glória a Deus. Obrigada, queridos. Recebemos a sua bênção também, a tua palavra de bênção sobre as nossas vidas, né, pastor? Amém, Jesus. Sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Salmo 109 diz assim: Oração de um homem perseguido, é o título. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e após do 21 ao 31. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com línguas mentirosas falam contra mim. O 21. Mas tu, Senhor, Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam, e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Aleluia. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegre-se, porém, o teu servo. Aleluia, Jesus. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar daqueles que o condenam. Diga graças a Deus aí onde você está. Aleluia, Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que salmo poderoso, pastor. Verdade. Glórias a Deus. Aleluias. A gente vê o salmista aqui falando dele, né? Falando do quanto ele estava realmente convicto dessa grandeza de Deus, desse caráter de Deus sobre a vida dele. E a gente aprende com o salmista Davi aqui que ele era um homem simples, um homem humilde, um homem que realmente conhecia o caráter de Deus. E da mesma forma ele se apresenta a Deus com o seu caráter de uma pessoa humilde, uma pessoa simples e que precisava de ajuda. Essa é a diferença de que a gente hoje consegue contemplar a maravilhosa glória de Deus sobre a vida desse homem, dependendo totalmente do Espírito Santo de Deus para ajudá-lo, para que ele pudesse suportar esses dias de perseguição, esses dias de angústia e esses dias a qual ele não estava nem suportando mais na sua carne, que ele diz que estava jejuando e orando e as suas forças estavam se esvaindo. O seu corpo físico já se cansava, mas ele continuava perseverante em Deus. Como no livro de Neemias a gente vê
Neemias trabalhando incessantemente para reconstruir os muros de Jerusalém, para colocar de volta os seus portões no lugar. A gente vê numa passagem no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 19 em diante, ele comenta sobre o trabalho a qual ele estava exercendo. E ele diz que ali eles trabalhavam noite e dia. Noite e dias eles trabalhavam, e se porventura houvesse alguma intervenção, eles tocariam uma trombeta e eles se reuniam. Aleluia. Para unir as forças. Eu vejo que hoje não é diferente. Muitas pessoas estão trabalhando junto. Muitas pessoas estão andando juntos. Muitas pessoas têm abraçado a causa de Cristo juntas e estão trabalhando incessantemente, batendo de porta em porta, buscando fazer a obra do Senhor. E assim eu creio que Deus vai perseverar em abençoar esse povo, abençoar essas pessoas, porque elas estão trabalhando e buscando no Espírito Santo. Assim como nós também vamos lá para o livro de Hebreus, que a palavra do Senhor fala que nós não sabemos nem orar, né? Várias vezes a gente já usou esse versículo, mas eu quero levar você lá também nesse versículo, para você poder, aleluia, ver e ouvir de novo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 26, em diante diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja que o espiritual está trabalhando ao teu favor. O espiritual está agindo ao teu favor. E essa é a graça e a convicção e a certeza que eu tenho que Deus está perseverando ao meu lado. Aleluia, que Jesus. Deus está agindo do meu lado. Da mesma forma, você hoje também pode ter essa convicção e essa certeza, como o salmista, ele nos esclarece, que assim como ele se coloca diante de Deus como um servo, como um simples homem, Deus também, aleluia, se coloca diante dele, do salmista, e apresenta para ele quem Deus é. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é um Deus de guerra. Deus é um Deus que não perde batalha. Oh, glória. Então eu quero que você confie nesse Em Deus, nome de acredite Jesus. nesse Deus e coloque a sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz mais no versículo 28, no livro de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então veja que Deus, ele está realmente preparando os escolhidos dele. Somos escolhidos por Deus, separados por Deus. Então creia que Deus está te justificando diante de tudo que está acontecendo. Deus, ele vai sim garantir a tua causa nas mãos de Deus. Amém? Glórias a Deus. A pastora agora vai também colocar e acrescentar algo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. E o que eu digo para você: Deus está na tua causa em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. É maravilhoso saber que Deus, ele se une a nós. Amém? É tão gratificante, isso traz paz aos nossos corações, saber que nós temos um aliado. Amém, queridos? Você tem um aliado, sabia disso? E Davi ele estava com Deus, aliado com Deus. Deus estava aliado com Davi, ou seja, aliançados. Os dois estavam numa causa só.
Davi queria, na verdade, era que o nome de Deus fosse glorificado. Davi era o que ele mais queria, que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele jejuava constantemente, como ele nos fala ali, que ele estava já com seco, magro, né? Esvaziando-se. O 24, de tanto de jejuar, os meus olhos vacilam. Meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Então isso é gratificante, é maravilhoso. Por quê? Porque ele queria era que o nome do Senhor fosse glorificado, que o nome do Senhor fosse reconhecido, né? E ele estava então com o Senhor, aliado com Deus. Deus estava aliado com ele. E isso eu quero trazer para nós. Este salmo, ele tem uma nota prática muito linda. Ele nos diz que devemos ter olhos espirituais para ver a mão de Deus ao nosso redor. E falar disso para outros, glorificando e dando testemunho dele, né? Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, eu o louvarei no meio da multidão. Versículo 30. Então, quando nós damos testemunhos de Deus, por mais que o mundo ao nosso redor, por mais que a família, que os amigos não entendam, por mais que muitas vezes até mesmo a igreja em si, a irmandade, não entenda teus testemunhos, não entenda você, continue firme, dando esse testemunho de Deus, o que Deus está fazendo na tua casa, o que Deus está fazendo na tua família, o que Deus está fazendo no teu trabalho. Você que tem orado, tem clamado ao Senhor, continue jejuando, continue orando. Não se canse, não desfaleça. No tempo certo você colherá o fruto de Deus. Amém? Os inimigos, os opositores, né? Aqueles que dão contra, eles vão continuar ali. Mas é para te destruir? Não. Pelo contrário, é para potencializar a tua fé. Para te levantar. Olhe para o lado positivo. Sim. Não olhe para os negativismos, né? Não olhe para o lado negativo, mas sim tenha isso como uma chave da parte de Deus para potencializar você. Por isso ele fala de caráter, né? Davi está falando de caráter, tanto o caráter dele como o caráter de Deus. Hoje, se você olhar, pesquisas dizem que você não vai influenciar pessoas por o que você fala, né? Isso é uma minoria hoje, mas sim das tuas atitudes e do teu caráter como pessoa, como ser humano, né? No bairro onde você mora, na rua onde você mora, na igreja onde você congrega, no teu trabalho onde você está. Tudo isso vai fazer toda a diferença, né? De como que você tem realmente andado e testemunhado de você aí fora. Então o teu testemunho hoje é o que vai realmente de 100%, os 60% que você vai influenciar pessoas é dentro desse caráter, é dentro disso que as pessoas estão avaliando e identificando você. Então o salmista Davi, ele se apresenta a Deus desta forma, quem ele é, como ele é, de que forma que ele estava vivendo e quem ele estava sendo. Então eu creio que é da mesma forma comigo, da mesma forma com você. Assim Deus também está sendo glorificado, sim, através da tua e da minha vida. Aleluia. E ali no versos do 21 até o fim, ele nos fala que em vez de reivindicar a condenação dos seus opositores, Davi pede ao Senhor a sua libertação e cura. Falando dele, né, pastora? Exato, então Dele, isso é pessoal. muito importante, né? Nós irmos aos pés do Criador, aos pés do Senhor. E ele diz mais, que a nota prática desses versículos do 21 ao 29, ele diz que quando você estiver sendo atacado injustamente, fale com Deus sobre a sua situação. Conte-lhe como se sente. Então Deus se importa com teus sentimentos. Aleluia, Deus se importa com os meus sentimentos. Verdade. Ao invés de ficarmos atacando os nossos opositores,
Vamos pedir a Deus a cura e libertação. Aleluia, Amém? Jesus. Eu aprendi muito quando estávamos na cidade de Ivoti, né, com o nosso ministério, que nós temos ali, glórias ao Senhor por isto, né? Intercessores, por onde temos passado, temos carregado em nosso caráter intercessores fiéis. E nós aprendemos muito, e a nossa irmã ali que estava na frente do trabalho, da intercessão, ela sempre dizia, vença o mal com o bem. E realmente é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Vença o mal com o bem. Aleluia, Jesus. Ao invés de atacarmos, vamos fazer o bem. Amém? E o bem tanto para os opositores como para nós. Vamos aos pés do nosso Criador. Aleluia, Jesus. E ele diz mais. Seja insistente na oração e também procure ajuda. Não pare de orar. Não se canse de orar. Como eu disse antes, não desfaleça. Não esmoreça. E vá atrás, vá buscar ajuda. Ajuda de quem? De pessoas quem você confia. O socorro do homem é em vão, mas porém sozinhos não. Amém? É importante buscarmos ajuda, é importante termos um cônjuge, né, pastor, que realmente esteja nessa visão. Se não está, busque ajuda, mas se você tem a pessoa ali ao teu lado, que está na mesma visão, que crê no Senhor Jesus Cristo, que professa a mesma fé que você, ore junto com Ele, busque a Deus junto com Ele em oração, em jejum, em clamor diante do Pai. Não tendo, e mesmo assim, é importante esse casal, como nós, ter discipuladores, ter líderes, né, que realmente estejam também nessa visão, orando contigo, olhando para esta causa com você, como também nós temos a nossa liderança. Isso é muito importante. Ele diz mais, tenha plena confiança no nome, no caráter de Deus e em seus propósitos. Você sabe quem é Deus? O caráter de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele não perde nenhuma batalha. O pastor mencionava que Deus é o Deus que cessa as guerras. Aleluia! Ele é o Deus meu chamar, o Deus que cessa as guerras. Na área da cura, Ele é o Deus Senhor Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Aleluia, Jesus. Aleluia! Então, ore ao Senhor, conheça quem é Deus para você. Aleluia, Jesus. Ele é Pai. Amém? Busque a Ele constantemente, confiando em seu caráter. Aleluia, Jesus. E os seus propósitos. Você sabe qual é o propósito de Deus para você, onde você está? Qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus com esta guerra que você está enfrentando? Davi, ele diz que ora ao Senhor como um homem perseguido, porque ele estava sendo perseguido. Por que Davi estava sendo perseguido? Porque ele queria, lembra antes, quando nós falamos, ele queria, o desejo dele é que o nome do Senhor fosse reconhecido, fosse glorificado entre os povos. Aleluia, E por isso a perseguição. Qual é o propósito de Deus em meio a esta guerra, em meio a esta luta que você está vivendo? Qual é o propósito de Deus em meio à guerra e à luta que nós estamos vivendo? Verdade, Deus. É para que verdadeiramente o nome do Senhor seja glorificado? Essa oposição toda que tem se levantado contra o povo de Deus, contra os seus escolhidos, Aleluia, Jesus. não é contra mim, não é contra você a nossa luta, não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados que atuam nas regiões celestiais, as potestades do mal. Eles sim querem destruir você, querem destruir a criação, a obra de Deus. Aleluia, Jesus. E ele diz mais, ele será glorificado e agirá de modo que todas as coisas cooperem para o seu bem. Aleluia, Deus agirá em nosso favor. E como diz aqui a nota prática, não esqueça, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Que bem é esse? Para o nosso crescimento, para potencializar a nossa fé, para fazer crescer a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então, continue crendo na obra redentora do nosso Criador. Aleluia, Ele Jesus. está junto de você.
Aleluia. É como eu acabei de ler, né, pastor, no livro de Romanos aqui, capítulo 8, né, versículo 28, fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Qual é o propósito, né? Glórias a Deus. Glórias É maravilhoso quando você encontra então esse chamado, quando você encontra esse propósito. Qual é o propósito, né? Qual é o chamado? Então nós temos conhecer isso. Exatamente, você foi chamado, você tem um propósito, você é esta pessoa escolhida por Deus, este homem escolhido para este casamento, escolhido para esta família, da mesma forma você, esta mulher, igreja, né? Escolhida para esta obra, escolhida para esse ministério. Aleluia. Então Deus te escolheu para edificar e para frutificar ali, né? Naquele lugar onde você precisa, aleluia, realmente reconhecer que o teu ministério, o teu dom, o teu talento, como a gente tem comentado, não será enterrado, né? Em nome Deus, de ele Jesus. vai frutificar, ele vai te fortalecer e ele quer potencializar você como ele fez com o salmista Davi. Ele realmente apresentou o caráter dele diante de Deus e Deus realmente edificou ele. Aleluia. Da mesma forma somos nós, como pais, como mães, como filhos que somos também, que venha sobre nós esse espírito de conhecimento, de revelação, de entendimento da poderosa palavra de Deus e que caia por terra, né? Toda cegueira espiritual, toda visão míope que nós às vezes criamos, e Deus, ele quer te levar a ter uma visão renovada, transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesse momento nós vamos estar também orando pelos nossos pedidos de oração que foram colocados já há dias aí nas nossas redes sociais, e também temos na igreja, né, nosso culto de terça-feira, que é culto de oração, aonde muitas pessoas colocaram seus pedidos aqui. Já temos grandes respostas de Deus, vários milagres e muitas respostas de Deus, né, a favor de cada pessoa, em nome de Jesus. Queremos então orar com você e apresentar aqui as causas diante do Senhor. Pai amado e querido Deus, aqui está, Senhor Jesus, as causas do teu povo, Senhor. Os pedidos do teu povo, Senhor. Aleluia. Em todas as áreas, papai. Sim, áreas da área da saúde, áreas da área da libertação, áreas, Senhor Jesus. Maravilhoso, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor Sim, possa Jesus. operar. Qual for a necessidade deste homem, desta mulher, seja ele, Senhor Jesus, no seu corpo físico, Pai. Se porventura, Senhor, está sofrendo algum ataque, Senhor, interior, no osso, nos nervos, no sangue, Pai. no líquido da água, Senhor Jesus, do seu corpo, Pai. Que o Senhor venha, Deus querido, Deus amado, operar no sangue. Senhor. No sangue, Nos Deus querido, Deus internos, amado. Senhor. Coloca por terra todo Sim, nódulo, Deus. todo Nos caroço, todo câncer, Sim, Deus. toda ação do inimigo, Senhor, sobre o corpo físico Todo dessa cisto pessoa. agora, em nome Que o Senhor de venha Jesus. operar, Cisto nos que o Senhor rins, venha tirar, venha fazer essa cirurgia Sim, divina, Deus. Pai. Na De mama, dentro para fora, Senhor. no útero. Operando, Deus. Sim, Quem poderá impedir, Pai? em nome Coloca de Jesus, por terra a doença agora, da Senhor endometriose agora. Todas estas doenças Em nome de que Jesus. têm atormentado, Sim, que papai. tem tirado, Senhor, o Doença do descanso toque. deste homem, Em o nome de descanso Jesus. desta mulher. Pessoas, Senhor, de Sim, idade Pai. já hoje, Pai, dos 60, Sim, dos Deus, 70, intolerância à dos lactose 80 agora, anos, em Pai, nome de Jesus. estão precisando agora, Senhor, Ora, desfrutar, labaxuri, Senhor andara, Jesus, lamanai. da sua aposentadoria, Sim, papai. desfrutar de uma família, Sim, ó desfrutar, Deus. Senhor, de um Diabetes tempo agora. diferenciado. Eu oro e Em apresento nome de Jesus. todas essas pessoas que trabalharam a vida toda, Em Senhor, nome de Jesus. e hoje, Senhor, querem desfrutar das suas aposentadorias, Sim, Pai. Deus. Enxaqueca. Precisam, Deus, Em deste teu milagre. nome, Senhor Jesus Restaura Cristo as de pernas, Nazaré. restaura os braços, Sim, Pai. restaura Doenças a mente, nos joelhos restaura o agora. coração, a circulação do sangue, a Tendinite, circulação, Deus, bursite. em nome de Jesus, Em Pai. nome de Opera, Jesus. Deus, transforma, Deus, Sim, esta papai. cadeirante, Pai. Restaura as pernas, restaura os braços, restaura, Senhor Jesus, os Dores seus pelo pés, corpo agora. em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Toda Jesus. paralisia, Pai,
toda Sim, ó cegueira, Deus, Pai. em nome Coloca de por terra Jesus, em ó nome Pai. de Jesus, Vai Pai. tocando, Espírito Oramos Santo de e Deus. pedimos, Pai, que o Vai Senhor venha tocando, agir, Senhor Jesus. que o Vai Senhor venha tocando, operar, Espírito Pai. de Deus. Ministrando, Senhor Essas Jesus, a tua pessoas, graça, Pai, ó Deus. que pedem, A Senhor tua unção, Jesus, Senhor Jesus. para que o Teu Senhor entre, poder, Senhor ó Jesus, Pai. em causas impossíveis. Sim, maravilhoso Causas, Deus. Senhor Jesus, que já foram revogadas, mas não aconteceram, Pai. Deus, em nome Causas, de Deus, Jesus. que estão na justiça, Pai. Sim, Que entraram maravilhoso lá, Deus. Senhor Jesus, para eles reivindicar o teu milagre, Sim, Pai. Senhor Jesus. Para eles verem, Senhor Jesus, a tua mão Rinite poderosa. alérgica agora. Eu creio como a Nós tua palavra diz, Pai. repreendemos em Não nome de sabemos Jesus. orar, mas eles têm um chamado, eles têm Sim, um ó propósito. E eu creio, Deus, que o Senhor vai colocar Para por louvor terra e agora todo o glória do ataque, teu nome, todo o Senhor. investimento de Satanás contra a vida financeira Repreende, desse Senhor homem, Jesus, todo a vida ataque, financeira Deus, na desta família, mulher. no casamento. Libera agora, Senhor Jesus, todas estas Sim, causas Deus. a qual o teu filho tem confiado, Deus. Sim, tem acreditado, papai. Deus, que já faz anos, Pai. Por causa da pandemia pararam, por causa da pandemia não deram causa, Senhor. Mas diante da tua presença eu peço, Pai, Aleluia. que o Senhor toque no coração deste juiz, no coração destas juízas, Sim, ó Deus. dessas causas, Senhor Jesus, que precisam vir, Pai. Pois Sim, essas papai. pessoas precisam do teu socorro, do teu milagre. E a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar em Ti. É E nós não verdade, ó devemos Deus. confiar, Senhor Jesus, em coisas, Pai, que não vão frutificar. E eu Sim, creio, ó Deus, que o em Senhor vai nome de operar Jesus. na causa deste homem que faz anos que está lá, Senhor Jesus, para ser julgada. Aleluia. E eu creio, Deus, que o Senhor vai abençoar. Eu creio, Deus, que o Senhor vai trazer agora ainda este ano, Pai, à tona, Senhor Jesus. Coloca, Senhor Jesus, fibromialgia traz para a também, luz, Pai, Senhor, nós tudo aquilo oramos, que está em Senhor, oculto, repreendemos Senhor Jesus, todo para que este mal. aconteça este grande Em milagre nome de Jesus. em nome de Jesus, Pai. Oramos também por portas abertas, Pai. Oh, glória. Oramos por portas abertas, Senhor Jesus. Pessoas que precisam, Senhor Jesus, buscar, Senhor, a condição financeira para manter o seu lar. É verdade, manter, Senhor Deus, Jesus, aleluia. aleluia, o seu caráter na cidade, o seu caráter na vizinhança, o seu caráter na mercearia, o seu caráter na farmácia. Deus de Pai, Deus de poder, abençoa, Senhor Jesus, este homem, esta mulher que está desesperado, Pai, em busca, Senhor Jesus, desta porta, Pai, para a tua glória e para a tua Deus, honra. quebra, Oramos Senhor Jesus, todo o jugo sobre esta e esposa, pedimos, sobre Senhor este Jesus, esposo, Pai. que o Senhor entre sobre nos este bairros, casamento, ó entre Deus. nas cidades e ministre Sim, Pai, agora de poder e de autoridade. Em nome de Jesus, desfaz Também oramos esse laço, pela Deus, área da saúde, Pai. Saúde pública, Deus traição, querido, de Deus laço amado. de Que morte o Senhor contra este venha casamento, operar Pai. e ministrar Em nome de grandemente, Jesus. Senhor Jesus. Em nome Todo de laço Jesus. do passarinheiro, toda peste Sim, perniciosa, toda obra que Todos Satanás os tenta casamentos, agora, trazer, em nome de destruir, Senhor Jesus, lares, famílias, o laço do casamento, Pai, a aliança do casamento, Sim, todo o Pai. pacto feito por este casal, toda aliança feita por esse casal, Sim, que Satanás venha tirar as garras dele em nome de Jesus, Esses casais, oprimindo, Senhor, que estão colocando vivendo, opressão, Senhor Jesus, em pecado, colocando Deus. discórdia, colocando, Senhor Jesus, Sim, laços Deus. de morte, Pai. Nós Em nome colocamos de por Jesus. terra agora, mas que esses casais venham assumir, Sim, Pai, Deus, esses este casais estão compromisso vivendo em fornicação. diante da tua presença, Em Pai, nome de Jesus, diante estão do teu vivendo em querer, da tua adultério. vontade. Em Traga nome de aliança Jesus, para o nós casamento, repreendemos traga agora. o pacto para o Em casamento, nome a de segurança, a Jesus. proteção Venha, Senhor, o e o cordão de três livramento, dobras, Senhor Senhor, Jesus. sobre este Nós casamento oramos, agora. Pai, colocamos Em nome de Jesus. em nome de Jesus, que a Deus tua de paz poder. venha reinar sobre Sim, eles. papai, o teu Em sangue nome tem do poder Pai, sobre estes casais. do Em Filho nome de e do Jesus. Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Graças Senhor. a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Fica aí a nossa oração, fica aí o nosso clamor, o seu clamor em nome de Jesus, que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas através desse momento de oração e dessa leitura dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Se você foi edificado, então passe adiante para a honra e glória do Senhor Através Jesus. da tua vida, outras vidas, outros casamentos, outras famílias, outros filhos serão alcançados. Aleluia, Amém? Jesus. Teus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Então, Fica então o nosso compartilha. abraço, e o nosso beijo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Um abraço, pastora. Um beijão e um grande Glória abraço. a Deus. Em nome de Um bom Jesus. descanso e um ótimo final de semana para Deus te você. abençoe. E até logo mais à noite. Glórias a Deus.